Trabalharei o meu Senhor em seu amor, viverei, Ele me guiará e me susterá, e nunca eu resvalarei. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim, move-te com o Senhor, e a hora chegou. Almas perdidas estão lá na escuridão. Levemos luz ao Senhor, aqueles que secos estão. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim. Move-te com o Senhor, e que a hora chegou. Tuas obras, ó Senhor, falam de seu imenso amor, demonstram que tu estás em mim, e que a hora chegou. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim. Move-te com o Senhor, e a hora chegou. O mundo a Cristo verá, em ti, em mim. Move-te com o Senhor, e a hora chegou. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais uma célula virtual. Nas últimas semanas temos falado sobre missões e eu gostaria de continuar um pouco mais neste tema. Temos apresentado algumas passagens bíblicas que falam de missões, temos também apresentado algumas entrevistas com missionários que nossa igreja sustenta, temos encorajado você também a sustentar e orar por missionários que estão no campo, mas nesta noite eu quero compartilhar algo um pouco diferente. Pegue sua Bíblia e vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora meditarmos mais uma vez na Tua Palavra com respeito a este tema tão importante. Abre nossos corações e mentes para recebermos a Tua Palavra, fala conosco, ensina-nos a Tua verdade e ajuda-nos a pô-la em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos sobre as várias passagens em todos os evangelhos, também no livro de Atos, que falam sobre missões, que falam sobre a grande comissão que Jesus nos outorgou. Vamos hoje ver mais detalhadamente Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta passagem é uma passagem chave para entendermos a obra de missões e evangelização, tanto onde moramos como no mundo inteiro. Jesus mandou que seus discípulos fossem por todo o mundo e fizessem discípulos de todas as nações, conforme nós já vimos. Porém, aqui nesta passagem, ele diz que eles deveriam aguardar em Jerusalém até que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Isso está um pouquinho antes. E agora ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. O que significa isso? Significa que para ser uma testemunha de Jesus, para falar de Jesus, para compartilhar a minha fé em Jesus com outras pessoas, para fazer a obra de Deus, enfim, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não podemos fazer a obra de Deus da nossa própria força, não podemos fazer a obra de Deus do nosso próprio entendimento apenas. Claro que
devemos usar toda a nossa energia e a nossa inteligência a serviço de Deus, mas precisamos, sobretudo, do poder do Espírito Santo. Este poder é indispensável. Quando você lê o livro de Atos é um relato missionário. Começa com a igreja em Jerusalém, depois muda o cenário para a igreja de Antioquia e dali para o mundo gentílico, o mundo dos gentios, dos não-judeus. E Atos tem sido chamado corretamente de Atos do Espírito Santo. Conhecemos o livro como Atos dos Apóstolos, mas muitos teólogos, muitos estudiosos chamam de Atos do Espírito Santo, porque a pessoa que está em evidência no livro de Atos é o Espírito Santo. Por quê? Porque é um livro que enfatiza o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo na igreja, nos corações das pessoas e na obra missionária. Todo o livro de Atos você vai lendo, você vai encontrando várias referências ao Espírito Santo. Inclusive, termina falando também do Espírito Santo. Quando Paulo está preso na cidade de Roma e os judeus vêm visitar, ele falou: bem falou o Senhor a vocês através, o Espírito Santo falou através do profeta Isaías. Então, um livro que começa com o Espírito Santo e termina com o Espírito Santo. E Jesus nos fala da importância de, então, recebermos o poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. É verdade que quando se pensa em missões, é que se pensar em várias coisas, não é? Logística e sustento dos missionários, como mandá-los para o campo, como sustentá-los, como prover para eles, prover para suas famílias. Também há que se pensar no campo que se quer alcançar, onde é que queremos alcançar, quem queremos alcançar, e como vai ser, não é? Como faremos, porque cada cultura, a apresentação do evangelho pode variar, em cada cultura também pode haver mais ou menos liberdade para apresentar o evangelho, pode ser que em algumas culturas seja necessário que os missionários não se apresentem propriamente como missionários, mas utilizem alguma profissão que eles tenham, algum negócio, e desenvolvendo este negócio, esta profissão, eles falam então de Cristo. Há várias modalidades, então tudo isso tem a ver com a logística de missões. Isso tudo é muito importante, isso tudo é muito necessário. E sem isso, a obra de Deus não poderia ser feita. E o mesmo acontece em menor escala na nossa própria cultura, não é? Quando evangelizamos diferentes grupos, pessoas mais intelectuais, pessoas menos intelectuais, trabalhadores, profissionais liberais, operários, enfim, para cada grupo, uma maneira talvez distinta de apresentar o evangelho. Mas Jesus nos mostra que, independente de quem vamos alcançar, onde vamos alcançar, como vamos alcançar, precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo nos guie, precisamos que o Espírito Santo nos capacite. Sem o poder do Espírito Santo, nada poderemos fazer. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: sem mim vocês nada podem fazer. E agora ele reforça isso dizendo que é o poder do Espírito Santo que vai capacitá-los para fazer aquilo que Jesus quer que eles façam. É o poder do Espírito Santo que nos capacita para fazermos o que Jesus quer que nós façamos. Você está inserido em que contexto cultural? No Brasil, nos Estados Unidos? E que tipo de pessoas com que tipo de pessoas você lida, né? Com que tipo de pessoas você convive. Esta talvez seja a maior oportunidade que você tem de evangelizar, de falar de Jesus, de ser um missionário onde você vive. Considerar o seu contexto cultural, quem são as pessoas com as quais você convive, as pessoas às quais você tem acesso. Então, com quem, onde você vive, onde você vai, onde você trabalha, onde você estuda, tudo isso é muito importante, né? Como apresentar. Também há que se estudar isso, como apresentar. A linguagem que eu falei é diferente se eu vou lidar com um médico, se eu vou lidar com um operário, não porque um seja mais estudado que o outro, ou um seja mais culto que o outro, mas porque há diferenças, a gente tem que reconhecer isso. Há diferenças do vocabulário, há diferenças da maneira de entender as coisas. E, então, mesmo dentro de uma cultura, há variações. Então, é importante que a gente estude tudo isso, que a gente entenda e procuremos usar os recursos que temos às nossas mãos para apresentar o Evangelho. Mas Jesus diz que, acima de tudo, nós precisamos ser revestidos com o poder do Espírito Santo. Que lugar tem o Espírito Santo na sua vida? Qual é o lugar do Espírito Santo em sua vida? Na vida de Jesus, que foi o maior missionário de todos os tempos, nós vemos que o Espírito Santo esteve envolvido desde o começo, antes mesmo dele nascer. Lembra-se que Maria foi achada grávida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já atuando
antes mesmo de Jesus nascer, para que o seu nascimento humano, ele sendo a segunda pessoa da Trindade, se encarnou através do Espírito Santo. E depois nós vemos que quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele passa 40 dias em jejum e oração e vai é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ali se preparar para o ministério. E antes também, quando ele se batizou, também o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, Jesus tinha um relacionamento constante e íntimo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifestou em vários momentos importantes do ministério de Jesus. Vários momentos importantes. A gente precisa ter isso em consideração. Se eu quero fazer a obra de Deus do jeito de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Como é que eu recebo o poder do Espírito Santo? Buscando. Jesus disse aos seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Isso está em Lucas 24, 48, 49. E depois nós encontramos aqui em Atos 1, depois que Jesus reforça, inclusive dizendo que eles vão receber o poder do Espírito Santo e serão suas testemunhas, encontramos que eles estão no cenáculo orando por 10 dias, buscando a Deus. Eles nem entendiam direito o que era o Espírito Santo, ou quem era o Espírito Santo, o que era o poder do Espírito Santo, mas eles buscaram. E ao final de 10 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles e os capacitou. E nós vemos que aqueles discípulos, antes covardes, medrosos, temerosos, que se trancavam dentro de casa com medo dos inimigos da fé, saem agora a proclamar o Evangelho. Pedro se levanta de Pentecostes e prega um sermão poderoso e 3.000 almas se convertem e são batizadas imediatamente. Quem de nós não gostaria de pregar o Evangelho, dar um testemunho do Evangelho e 3.000 almas se converterem de uma só vez? Seria tremendo, não? Isso tem acontecido algumas vezes na história. Como, por exemplo, alguns grandes evangelistas que Deus usou, evangelistas que trabalham com massas, não é? Em locais públicos, como estádios, outros lugares, e milhares de pessoas têm vindo a Cristo. Mas não é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Não é? Mas tudo isso por causa do poder do Espírito Santo. Eles buscaram, eles receberam. Nós também devemos buscar. E se buscamos, recebemos. Foi Jesus quem disse isso, que se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o buscarem. Busque o poder do Espírito Santo na sua vida. Busque ser revestido deste poder para que você possa fazer a obra de Deus. E não apenas o evangelismo, mas toda a obra de Deus em qualquer ministério do qual você esteja envolvido. Em todos eles precisamos do poder do Espírito Santo. Mas neste caso específico, Jesus diz: vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Que é testemunha? No grego, a palavra testemunha é a palavra mártir, a mesma que nós usamos para os mártires que morrem por causa da fé cristã. E o mártir, segundo o idioma grego, significa alguém que fala do que viu, ouviu e sentiu. É exatamente isso que nós somos, pessoas que falam do que viram, ouviram e sentiram o que Deus fez em nossas vidas, o que Jesus fez em nossas vidas. Então eu quero convidar você a buscar o poder do Espírito Santo, para que você seja uma testemunha. Jesus disse que, como resultado do poder do Espírito Santo, seus discípulos seriam suas testemunhas. Então, para testemunhar o poder, eu preciso do poder do Espírito Santo, e ao receber o poder do Espírito Santo, eu poderei testemunhar de Jesus. E Jesus disse, não só isso, mas ele acrescentou, ele diz, vocês serão minhas testemunhas. Ao receber o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como eu já disse, por isso que na célula anterior tem gente que pensa, então primeiro vamos evangelizar Jerusalém, depois Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não, não foi isso que Jesus disse. Ele disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, simultâneo. Os discípulos não entenderam isso. Só quando veio a perseguição, que alguns deles se espalharam, acabaram chegando até Antioquia, e dali então a igreja começou a fazer a obra simultaneamente. Enquanto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém e alguns outros líderes faziam a obra de testemunhas, faziam a obra de evangelismo, a obra missionária em Jerusalém, o apóstolo Paulo e outros faziam a obra em outras partes do Império Romano. E assim o evangelho se espalhou por todo o mundo conhecido daquela época. Então é muito importante que nós entendamos este conceito de evangelizar em Jerusalém, que é onde eles estavam localizados, onde a igreja primitiva começou e onde permaneceram os apóstolos, com exceção do apóstolo Paulo, e
também, simultaneamente, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E, então, qual é a sua Jerusalém? É onde você está, é o contexto no qual você está inserido. Mas também apoie a obra. Se você não pode ir, apoie a obra que está sendo feita na Judéia. Quem sabe a Judéia seja o estado que você mora. Apoie a obra que está sendo feita em Samaria. Quem sabe, no seu caso, Samaria seja o seu país. E apoie a obra até os confins da terra, seja em outros povos, em outras nações, em outros países também. Então, este é o nosso desafio, receber o poder do Espírito Santo. E para receber o poder do Espírito Santo, precisamos buscá-lo. E então, o nosso desafio é buscar o Espírito Santo para receber o poder. E recebendo o poder, ser suas testemunhas em todo o mundo, começando por onde estamos. Semana que vem nós vamos entrevistar 1 ou 2 missionários para encerrar esta série sobre missões, mas eu quero insistir com você, para que você procure entender a vontade de Deus para a sua vida. Será que Deus quer que você também seja um missionário num contexto cultural diferente de onde você está? Eu hoje vivo num contexto cultural diferente de onde eu nasci e cresci, vivendo num país do exterior. Embora meu foco ministerial seja com a comunidade brasileira, há uma diferença entre os brasileiros daqui e os brasileiros que moram no Brasil. Eu sempre digo isso, os brasileiros que moram aqui, eles são biculturais, ou seja, eles têm a cultura brasileira, muita coisa boa, muita coisa gostosa, né, que a gente aprecia, mas também tem a cultura americana, são influenciados, até no modo de falar, né, os brasileiros aqui são diferentes. Por exemplo, vai falar que vai estacionar o carro, ele diz assim, eu vou parquear meu carro, porque ele já incorporou a palavra, o verbo to park do inglês, né? Então ele fala, eu vou parquear meu carro. Ah, hoje eu estou muito bisado, alguns brasileiros falam. Não é muito comum aqui na Califórnia, mas em outros lugares dos Estados Unidos sim. O que é bisado? Inclusive eu estou busy. Na verdade ele quer dizer eu estou ocupado. E busy em inglês, ocupado em inglês. Em português deu bisado. E assim muitas outras palavras. A gente vê uma coisa e fala assim, nice, que nice, que nice. Misturando português e inglês. Isso eu estou dando apenas exemplos do vocabulário, mas há muitas outras coisas, muitas maneiras de reagir do brasileiro aqui que são diferentes do brasileiro no Brasil, especialmente o brasileiro que está aqui há mais tempo. Não é? O brasileiro que está aqui há mais tempo, geralmente ele é bilíngue, ele fala português e fala inglês, não todos, há exceções, mas uma grande parte sim, e ele está acostumado a viver numa cultura diferente. É mais ou menos como os judeus que moravam em Antioquia, eles não eram iguaizinhos aos judeus que moravam em Jerusalém, na Judéia. Por quê? Porque, embora judeus, falando o aramaico, como aqueles da Judéia, eles também viviam no mundo grego. O Império Romano, porém, o idioma no Oriente era o grego. Então, muitos deles nem falavam mais aramaico. Na segunda, terceira geração, muitos não falavam aramaico, e muito menos hebraico. E, então, eles eram judeus, eles tinham a religião em comum com aqueles da Palestina, eles tinham vários costumes em comum, porém, eles eram judeus helenizados, né? Judeus que haviam recebido e se deixado influenciar pela cultura grega. E assim o apóstolo Paulo, que também era um judeu helenizado, embora ele tenha aparentemente crescido em Jerusalém, mas ele era de Tarso, na Turquia, lembra-se? A Tarso ficava na província de Cilícia, que hoje seria da Turquia. Então, para todo efeito, Paulo hoje seria um turco, né? Um judeu turco. E ele também falava grego. No caso dele, ele falava hebraico e ele falava aramaico. Mas o seu idioma de comunicação diária era o grego. Né? E por isso ele podia se comunicar quase todo o Império Romano. E Deus usou grandemente disso, porque o seu grego era um bom grego. Era a sua língua materna, por assim dizer, né? A língua dos seus pais talvez fosse o aramaico, mas a dele era o grego. E por isso ele escreveu também suas cartas em grego, porque ele era fluente em grego. Não é? Talvez ele era mais fluente em grego do que em aramaico. E, enfim, ele foi usado por Deus grandemente na parte oriental do Império Romano. Se você ler a história em Atos, a história da igreja em Atos, você vê que os primeiros capítulos todos eles se desenvolvem na parte oriental do Império Romano. Depois, Deus o mandou para a Grécia. E que idioma se falava na Grécia? Grego. Foi ali que o evangelho entrou na Europa, através de Paulo. Já existia a igreja em Roma, porém, através de Paulo, o evangelho entrou ali na Europa, naquela região da Europa, com o idioma que ele já falava e que costumes que ele já falava, inclusive ele conhecia a literatura grega, a filosofia grega, ele cita filósofos, ele cita autores gregos, mostra que ele conhecia. Então, a gente também, será que Deus quer que a gente também vá
a outras culturas. Voltando ao meu caso, eu, em certo sentido, é parecido com o apóstolo Paulo, embora o português seja meu idioma materno, não é? Aqui a gente fala inglês também, e até espanhol. Não é? Muitos de nós somos trilíngues aqui nos Estados Unidos, e alguns de nós não aprendem inglês e ainda esquecem o português. É a maneira que a gente tem de brincar aqui. Né? Mas o importante é isso. Será que Deus também não quer você? Ou trabalhando com uma comunidade brasileira fora do Brasil, ou trabalhando em outro país onde se fala português, como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, próprio Portugal, e assim por diante. Ou quem sabe Deus quer você num outro lugar, numa outra cultura, com um idioma completamente diferente. Ah, mas eu não me sinto capacitado. Quem capacita é Deus. Ele capacita aqueles que ele chama. Põe-se à disposição de Deus, coloque-se à disposição de Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, faz comigo o que tu queres. E se tu queres que eu vá, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele vai te usar, seja onde você está, seja onde ele te mandar. Amém? Deus abençoe você ricamente. Eu gostaria agora de orar com você. Pai, eu quero orar por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que todos nós, Senhor, tenhamos um coração como o teu, um coração que ama as almas perdidas, um coração que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu oro, Senhor, para que tu desperte no coração de cada um que nos assiste esse mesmo desejo de ir por todo o mundo e fazer a obra missionária, fazer discípulos. E se não podem ir, que o façam onde estão, no lugar onde vivem, Senhor. Porém, se o Senhor os chama também para irem, que eles se disponham dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e possam ir capacitados pelo Senhor. Mas que nos lembremos sempre de que, seja lá, seja aqui, nosso trabalho precisa ser feito do poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a buscar e reveste-nos, Senhor, com este poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, onde estamos, como em toda a Judeia e Samaria, ao nosso redor, e até os confins da terra. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. E se você, meu querido, está afastado de Deus, se você não conhece a Jesus, minha querida, quero orar com você agora. Entregue a sua vida a Jesus. Faça essa oração simples. Diga, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste no meu lugar, na cruz do Calvário, para me salvar. Me perdoa os meus pecados, me purifica e me ajuda a te servir de todo o meu coração, aqui ou onde tu quiseres, em teu nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente. Lembrando também que quinta-feira voltamos com o nosso estudo bíblico virtual, às 7h30 da noite, meia-noite e meia, horário de Brasília. E também fica gravado para você assistir em outro horário. Estamos estudando 1 Samuel. Vamos estudar um pouco mais sobre este personagem tão importante que é o rei Saul. E também no domingo estaremos aqui às 5 horas da tarde, 10 horas da noite, horário de Brasília, com o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E terça-feira voltaremos aqui com a nossa célula virtual. Deus te abençoe ricamente e até breve.